E se eu te dissesse que cada pessoa que você já conheceu, cada desconhecido na rua, cada amigo, cada familiar, compartilha algo tão extraordinário que desafia qualquer crença? Esta noite, querido ouvinte, estamos revelando uma das descobertas científicas mais surpreendentes. Evidências genéticas que revelam que a humanidade uma vez esteve à beira da extinção, e como essa quase catástrofe criou os alicerces para tudo o que conquistamos como espécie. Os números são impressionantes. Há aproximadamente 70.000 anos, toda a humanidade, a base genética completa para cada pessoa que já viveu, foi reduzida a talvez 2.000 indivíduos. Imagine isso. 2.000 pessoas carregando o modelo genético completo para bilhões de futuros humanos, espalhadas pela África durante um dos períodos mais desafiadores da história de nosso planeta. Isso não é especulação ou folclore antigo. Esta história extraordinária vem de pesquisas genéticas de ponta, cientistas literalmente lendo a história de sobrevivência escrita em nosso DNA. A evidência está bem diante de nós, em cada célula do seu corpo, uma memória genética do capítulo mais crucial da humanidade que só recentemente aprendemos a decifrar. Deixe-me convidá-lo a imaginar aquelas paisagens antigas por um momento. Imagine as vastas extensões da África há 70.000 anos. O clima estava mudando, tornando-se mais seco e desafiador. Recursos que haviam sustentado populações maiores estavam se tornando escassos. E neste cadinho de pressão ambiental, algo extraordinário estava acontecendo com nossa espécie. Eis o que torna esta descoberta tão fascinante. Apesar de nossas bilhões de pessoas diversas hoje, a diversidade genética humana é notavelmente estreita em comparação com outros mamíferos grandes. Os cientistas chamam essas assinaturas reveladoras de gargalos genéticos. Evidências de que nossa população uma vez se contraiu para um número quase impossível de tão pequeno. É como se toda a diversidade genética da humanidade tivesse passado pelo olho de uma agulha e, de alguma forma, emergido intacta do outro lado. Quando os pesquisadores começaram a mapear esses padrões genéticos no final do século XX, descobriram algo surpreendente. Apesar dos bilhões de pessoas que hoje habitam a Terra, apesar de nossa dispersão por todos os continentes e nossa incrível diversidade de culturas, línguas e aparências, todos compartilhamos uma base genética notavelmente estreita. Imagine uma árvore genealógica gigantesca se estendendo através do tempo, com seus incontáveis ramos convergindo para um único e delgado tronco. Somos, literalmente, todos primos, descendentes daquele pequeno grupo que de alguma forma persistiu através do que os cientistas agora chamam de gargalo populacional do Pleistoceno tardio. Dr. Spencer Wells, um geneticista de renome, descreve esse período como o momento mais próximo da extinção que a humanidade já teve. As evidências genéticas sugerem que por milhares de anos, nossa espécie inteira esteve à beira de desaparecer para sempre. Cada inovação tecnológica, cada obra de arte, cada poema, cada ato de amor, cada momento de compaixão humana que se seguiria, tudo dependia deste pequeno grupo de sobreviventes, navegando pelo que deve ter sido o período mais desafiador da história humana. Mas aqui é onde a história se torna ainda mais notável. Estes não eram apenas sobreviventes aleatórios. A análise genética revela que esta população do gargalo possuía algo especial. Algo que se provaria crucial não apenas para a sobrevivência, mas para a jornada extraordinária que se seguiria. Eles carregavam em seu material genético o potencial para uma notável adaptabilidade, criatividade e resiliência que eventualmente permitiria que os humanos se espalhassem pelo globo e prosperarem em ambientes desde a tundra ártica até florestas tropicais. Considere as profundas implicações desta descoberta. Cada conquista humana, das primeiras pinturas rupestres às sinfonias de Beethoven, das pirâmides do Egito à exploração espacial, tudo traça suas raízes de volta a este pequeno grupo de sobreviventes que se recusaram a desistir durante a hora mais sombria da humanidade. Somos todos, literalmente, os filhos de heróis que enfrentaram probabilidades impossíveis e de alguma forma encontraram um caminho adiante. Quando você acordar amanhã de manhã e sentir o calor da luz do sol atravessando sua janela, lembre-se de que este simples prazer o conecta a incontáveis gerações que também encontraram esperança no retorno diário da luz. Quando você compartilha uma refeição com pessoas de quem você gosta, está participando do mesmo ritual humano básico que sustentou nossos ancestrais em suas horas mais sombrias. Quando você enfrenta um desafio no trabalho ou em sua vida pessoal e sente aquela centelha de determinação para continuar tentando, você está acessando a mesma força interior que carregou a humanidade através de seu momento mais precário. Os geneticistas que descobriram este capítulo extraordinário em nossa história não
estavam apenas revelando dados científicos abstratos. Eles estavam desvendando a história de origem de cada qualidade humana que mais prezamos. Nossa capacidade de amar, de criar, de perseverar, de ter esperança diante de probabilidades esmagadoras. Tudo isso foi forjado e refinado durante o maior teste da humanidade. A evidência do DNA nos mostra que não possuímos essas qualidades por acaso. Elas foram especificamente selecionadas, fortalecidas e transmitidas por ancestrais que sobreviveram precisamente porque se recusaram a desistir do futuro. Esta revelação científica transforma como entendemos não apenas de onde viemos, mas quem somos hoje. Imagine que cada vez que você estende a mão para ajudar alguém necessitado, está canalizando o mesmo espírito cooperativo que permitiu que aqueles sobreviventes antigos compartilhassem recursos durante os invernos mais rigorosos. Cada ato de gentileza que realiza, cada projeto criativo que persegue, cada momento em que escolhe a esperança em vez do desespero, estes não são apenas escolhas individuais. São expressões de memórias genéticas que remontam àqueles milênios cruciais, quando tais escolhas significavam a diferença entre a extinção humana e a sobrevivência humana. Imagine um pequeno grupo reunido em torno de uma fogueira durante as noites de inverno intermináveis, suas mentes trabalhando não apenas na sobrevivência imediata, mas em algo mais profundo, o nascimento da própria criatividade humana. As evidências arqueológicas deste período mostram o surgimento de novas tecnologias de ferramentas, as primeiras provas claras de pensamento simbólico e expressão artística, e o desenvolvimento de estratégias de caça e coleta mais sofisticadas. É como se a pressão da quase extinção tivesse despertado algo profundo na consciência humana, ativando capacidades que estavam adormecidas. Imagine um momento em que o primeiro ser humano esculpiu padrões abstratos em pedra, não por qualquer propósito prático, mas simplesmente para criar algo belo, algo significativo. Isso não era apenas decoração, era o nascimento da arte, do pensamento simbólico, da capacidade única humana de criar significado além da mera sobrevivência. Esses primeiros artistas estavam expressando algo profundo sobre suas vidas interiores, suas esperanças, sua compreensão de seu lugar no cosmos. As ferramentas que desenvolveram neste período não eram apenas mais eficientes, eram mais elegantes, mais sofisticadas, mostrando evidências de planejamento e previsão que iam além da necessidade imediata. Uma ponta de lança elaborada nesta era poderia levar dias para ser concluída, moldada com tal precisão e artisticidade que servia tanto como ferramenta funcional quanto expressão da criatividade humana. Mais notavelmente, as evidências sugerem que essas populações em gargalo desenvolveram as primeiras protolinguagens complexas o suficiente para transmitir conceitos abstratos através de gerações. Eles não estavam apenas fazendo ruídos e gestos, estavam contando histórias, compartilhando insights filosóficos, criando as ricas tapeçarias verbais que eventualmente se tornariam a literatura, poesia e canção humanas. O que é particularmente comovente nesta história é como ela reformula nossa compreensão da própria natureza humana. Frequentemente nos concentramos nos conflitos e divisões que parecem nos separar, mas a evidência genética revela uma verdade mais profunda. Somos todos parte de uma grande família cujas raízes remontam a um pequeno grupo de indivíduos que enfrentaram o teste definitivo da sobrevivência e emergiram vitoriosos não através da violência ou dominação, mas através da cooperação, inovação e uma vontade inabalável de continuar. As técnicas de pesquisa que revelaram este capítulo oculto de nossa história são por si só maravilhas da ciência moderna. Ao analisar o DNA mitocondrial, que passa de mãe para filho praticamente inalterado, os cientistas podem rastrear linhagens maternas através do tempo. De maneira similar, a análise do cromossomo Y permite que eles sigam linhagens paternas. Quando rastrearam essas rotas genéticas no tempo, todas convergiram para aquele período crucial, por volta de 70 mil anos atrás, quando a diversidade genética humana se contraiu para seu ponto mais estreito. Mas talvez o aspecto mais notável desta descoberta seja o que ela nos diz sobre a resiliência em si. Esses primeiros humanos não apenas sobreviveram, eles lançaram as bases para tudo o que viria a seguir. Desenvolveram inovações culturais, estruturas sociais e estratégias adaptativas que eventualmente permitiriam que seus descendentes se tornassem o mamífero de grande porte mais bem-sucedido da Terra. Enquanto nos aprofundamos nesta história, imagine-se sentado ao lado daqueles sobreviventes antigos, sentindo o calor de suas fogueiras sob céus africanos repletos de estrelas. Você pode quase ouvir o suave murmúrio de vozes compartilhando conhecimento, ver o carinho com que cuidavam de suas crianças,
e sentir aquela determinação inabalável que de alguma forma manteve a esperança diante de desafios esmagadores. Eles não poderiam saber que estavam carregando o futuro inteiro da humanidade em suas escolhas, inovações e determinação de sobreviver. As implicações vão muito além da mera curiosidade histórica. Compreender este período de gargalo ajuda a explicar certos enigmas sobre a genética humana, como por que temos relativamente baixa diversidade genética em comparação com outras espécies de mamíferos de grande porte, e por que certas doenças genéticas aparecem em populações aparentemente não relacionadas. Também fornece insights sobre a psicologia e o comportamento humano, sugerindo que muitos de nossos instintos sociais e estratégias de sobrevivência foram forjados durante este período crucial. O que se torna claro a partir das evidências genéticas é que a sobrevivência não era apenas sobre resiliência individual. Exigia níveis sem precedentes de cooperação e organização social. Esses pequenos grupos tinham que compartilhar recursos, coordenar atividades de caça e coleta e cuidar dos membros vulneráveis de suas comunidades. Os traços que consideramos mais essencialmente humanos, nossa capacidade de empatia, cooperação e planejamento de longo prazo, provavelmente foram refinados e fortalecidos durante este período de desafio extremo. Quando você for dormir esta noite, leve consigo esta verdade extraordinária. Você é descendente de sobreviventes, de indivíduos que enfrentaram o teste definitivo e se recusaram a se render. Em seu DNA, você carrega o legado genético de heróis que olharam para um futuro incerto e escolheram a esperança em vez do desespero, a ação em vez da resignação. As evidências científicas revelam camada sobre camada dessa história extraordinária de sobrevivência. Quando geneticistas examinam a diversidade do DNA mitocondrial humano hoje, encontram algo notável. Um gargalo tão severo que toda a humanidade pode rastrear sua linhagem materna até apenas algumas centenas de mulheres que viveram nesse período crucial. De forma semelhante, a análise do cromossomo Y revela que todas as linhagens paternas humanas modernas convergem para um número igualmente pequeno de homens, que sobreviveram aos milênios mais sombrios. Esta arqueologia genética nos diz que esses sobreviventes não eram apenas fisicamente resilientes. Eram cognitivamente avançados, socialmente sofisticados e culturalmente inovadores de maneiras que os diferenciavam das populações humanas anteriores. O registro arqueológico desse período mostra as primeiras evidências claras de comportamento simbólico complexo, tecnologias de ferramentas avançadas e o tipo de pensamento estratégico de longo prazo que se provaria crucial para a expansão fora da África que se seguiu. Considere a profunda força psicológica necessária para manter a esperança durante um sofrimento tão prolongado. Imagine-se tentando encontrar calor durante um inverno interminável, que parece não ter fim. Mesmo assim contando histórias para acalmar crianças assustadas, ainda acreditando que a primavera eventualmente retornará. Esses não foram apenas algumas estações difíceis, mas potencialmente milhares de anos em que as populações humanas permaneceram perigosamente pequenas, em que cada inverno rigoroso ou seca prolongada poderia significar o fim completo de nossa espécie. No entanto, de alguma forma, esses ancestrais notáveis encontraram maneiras não apenas de sobreviver, mas de preservar e construir sobre o conhecimento e as habilidades que eventualmente possibilitariam a maior aventura da humanidade. Mas esta é apenas o início de nossa história. Imagine-se ao lado desses sobreviventes notáveis na borda de seu mundo conhecido, sentindo que algo grandioso está prestes a acontecer. Para esses sobreviventes notáveis, tendo passado pelo cadinho de quase extinção, estavam prestes a enfrentar desafios inéditos que testariam sua resiliência recém-forjada de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. O mundo ao seu redor estava mudando, e as próprias pressões ambientais que os haviam levado à beira da extinção estavam prestes a lhes apresentar novos perigos e oportunidades extraordinárias. O clima estava mudando novamente, trazendo diferentes padrões de precipitação, temperatura e variação sazonal que exigiriam estratégias inteiramente novas para a sobrevivência. As paisagens africanas que haviam aprendido a navegar com tanta habilidade estavam se transformando, criando desafios e possibilidades que demandariam toda a sua adaptabilidade e criatividade que os havia conduzido através do período do gargalo. Como eles se adaptaram a essas condições em mudança? Que inovações lhes permitiram não apenas sobreviver, mas iniciar a maior expansão da história humana? Imagine-se à beira de seu mundo, observando esses sobreviventes notáveis, se preparando para escrever o próximo capítulo da história humana. As respostas a essas perguntas revelam como eles começaram a transformar não apenas seu próprio destino, mas a própria paisagem da possibilidade humana.
Durma bem, sabendo que em suas veias corre o sangue dos seres mais resilientes que já existiram, e que sua história de triunfo sobre probabilidades impossíveis continua em cada batimento cardíaco, cada respiração, cada momento de sua própria existência notável. E assim nos encontramos atraídos para o mais fundo dessa história extraordinária, onde o próprio ar que respiravam carregava o peso da mudança. Feche os olhos por um momento e imagine sair de sua moderna e aconchegante casa para um mundo onde o próprio céu parecia diferente, onde cada amanhecer trazia incerteza escrita no horizonte em tons de âmbar e sombra. A terra que nossos ancestrais conheciam estava se transformando de maneiras sutis e profundas. O inverno não era mais o visitante sazonal amigável que abençoava a terra com ritmos previsíveis. Em vez disso, havia se tornado algo muito mais formidável, chegando com um aperto gelado que parecia se apertar a cada ano. Imagine-se em pé no que já foi um vale fértil, sentindo a mordida do vento que carrega não apenas frio, mas sussurros de um mundo em transição. Os verões outrora confiáveis em seu calor haviam se tornado erráticos e breves. Uma estação poderia queimar a terra com um calor sem precedentes, deixando as colheitas murchas e as fontes de água reduzidas a meras memórias de sua antiga abundância. A próxima poderia trazer um resfriamento tão incomum que a época da colheita se tornaria uma corrida desesperada contra a geada que chegava muito cedo. Cada família aprendeu a ler o céu como um texto sagrado, buscando sinais do que os próximos meses poderiam trazer. Nessa paisagem transformada, o próprio chão sob seus pés contava histórias de mudança. Imagine a manhã em que um ancião notou pela primeira vez que o rio familiar de sua infância havia mudado seu curso durante a noite. Rios que haviam fluído por incontáveis gerações começaram a mudar seus cursos, alguns secando até se tornarem pequenos riachos, enquanto outros transbordavam além de suas margens em inundações súbitas e violentas. O permafrost, aquela antiga fundação dos territórios do norte, começou sua lenta retirada, revelando uma terra que não via a luz do sol por milênios. Contudo, nesse mundo de incerteza, havia algo notável na resposta humana. Imagine uma pequena aldeia aninhada contra colinas ondulantes, onde a fumaça sobe das chaminés na primeira luz da manhã, e você quase pode ouvir os sons suaves da vida cotidiana começando. Essas comunidades enfrentaram cada desafio com a determinação silenciosa que sempre definiu nossa espécie em tempos de provação. Os agricultores aprenderam a ler novos padrões no solo, adaptando seus métodos com a sabedoria de gerações combinada com a necessidade de sobrevivência. Desenvolveram técnicas inovadoras para armazenar água durante as chuvas cada vez mais imprevisíveis, criando reservatórios subterrâneos e sistemas de irrigação engenhosos que podiam funcionar mesmo quando os céus retinham sua dádiva por meses a fio. Imagine caminhar por esses assentamentos durante os anos difíceis, quando o inverno se estendia além do que a memória sugeria que deveria. Sinta o estalar da neve sob seus pés enquanto se aproxima de uma moradia onde uma luz quente se derrama pelas janelas. Você pode ver famílias reunidas ao redor de lareiras, compartilhando não apenas calor, mas conhecimento, transmitindo histórias que continham sabedoria prática sobre sobreviver em um mundo em constante mudança. Os idosos falavam das estações passadas, enquanto os jovens escutavam com a intensidade daqueles que sabiam que sua sobrevivência poderia depender de lembrar cada detalhe. As próprias florestas tornaram-se professoras nessa nova realidade. Árvores que haviam crescido retas por séculos começaram a inclinar-se e adaptar-se, suas raízes procurando mais profundamente por estabilidade à medida que os padrões de chuva se alteravam. Os sábios dessas comunidades aprenderam a ler esses sinais naturais, compreendendo que a floresta estava escrevendo instruções de sobrevivência na linguagem da folha e do galho. Durante os períodos mais rigorosos, quando o rigor do inverno persistia bem além do que deveria ser a primavera, as comunidades descobriram a profunda força que emerge da união. Imagine uma cena que captura a essência da resiliência humana. Vizinhos reunidos em uma casa fracamente acesa, compartilhando suas reservas cuidadosamente racionadas de grãos com discreta dignidade. Crianças jogando jogos que inconscientemente as preparam para as realidades de seu mundo em mudança, onde o simples ato de compartilhar uma refeição quente se torna simultaneamente sustento e esperança. Os oceanos, aquelas vastas extensões azuis que há muito eram rodovias de comércio e exploração, começaram a falar em novas vozes. Comunidades costeiras se viram adaptando-se a águas em ascensão que chegavam não com fanfarra dramática, mas com a persistência paciente de poças de maré, reivindicando gradualmente novos territórios. Pescadores aprenderam a ler diferentes correntes, a encontrar abundância em águas que haviam alterado seus padrões antigos,
Mesmo nesses tempos de incerteza ambiental, houve momentos de beleza impressionante. Imagine-se numa colina, enquanto a aurora rompe sobre essa paisagem transformada, observando a névoa subir de vales, onde novos pântanos se formaram durante a noite. O próprio ar parece cintilar com possibilidade, como se a terra sussurrasse segredos sobre adaptação e resiliência. Imagine aqueles momentos matinais quando o mundo parecia recém-criado, quando a luz filtrada através de condições atmosféricas alteradas criava amanheceres como nunca antes vistos. O céu se pintava em cores que não tinham nome, oscilando entre cobre e rosa e roxo profundo de maneiras que faziam até os sobreviventes mais práticos pararem em admiração. Esses não eram apenas espetáculos bonitos. Eram lembretes de que a mudança podia trazer maravilha tanto quanto dificuldade, que a adaptação podia revelar presentes inesperados ao lado de seus desafios. A vida selvagem também se tornou parte dessa grande história de mudança. As aves alteraram seus padrões de migração, seguindo novas rotas através de continentes, enquanto marcos antigos se transformavam. Animais que nunca haviam compartilhado territórios antes se encontraram vizinhos, criando ecossistemas inteiramente novos, mas de alguma forma, perfeitamente equilibrados. Imagine a primeira vez que uma comunidade avistou uma espécie de ave nunca antes vista em sua região. Sua plumagem brilhante, sendo uma explosão de cor tropical contra a paisagem familiar. Essas chegadas não eram apenas curiosidades. Elas trouxeram novos conhecimentos sobre fontes de alimento, padrões climáticos e mudanças sazonais, que ajudaram a informar estratégias de sobrevivência humana. Os grandes rebanhos de animais que haviam sustentado comunidades de caçadores por gerações começaram a mudar suas rotas, seguindo novas fontes de água e pastagens criadas pela mudança climática. Isso exigiu que os caçadores se tornassem estudantes novamente, aprendendo a ler novos sinais, a compreender diferentes padrões, a adaptar técnicas que haviam sido transmitidas através de incontáveis gerações. No entanto, esses desafios também criaram oportunidades de inovação que teriam sido impossíveis em tempos mais estáveis. Algumas comunidades descobriram que as condições em mudança tornavam possíveis formas inteiramente novas de gestão de recursos. Áreas que haviam sido secas demais para certos tipos de cultivo de repente se tornaram viáveis à medida que os padrões de chuva se alteravam. Regiões que nunca haviam suportado animais particulares se tornaram lar de novas espécies que trouxeram novas oportunidades para caça e domesticação. O mundo em transformação não estava apenas tirando coisas, também estava oferecendo novas possibilidades para aqueles suficientemente engenhosos para reconhecer e aproveitar. Os próprios ciclos sazonais se tornaram professores de maneiras como nunca haviam sido antes. As comunidades aprenderam a ler os sutis sinais de primaveras precoces, outonos prolongados e invernos que chegavam com intensidades diferentes daquelas que seus avós conheciam. Crianças cresceram com uma compreensão intuitiva de variabilidade e adaptação, que seus ancestrais tiveram que aprender através da experiência, tornando-as mais preparadas para a mudança contínua ao longo de suas vidas. As fontes de água, talvez o elemento mais crucial para a sobrevivência, exigiam estratégias completamente novas para localização e gestão. Poços antigos e nascentes às vezes falhavam ou mudavam seus padrões de fluxo, enquanto novas fontes apareciam em lugares inesperados. Isso levou ao desenvolvimento de métodos mais sofisticados para encontrar, testar e preservar água que serviriam bem à humanidade, conforme as populações eventualmente se expandissem para novos territórios, com diferentes desafios hidrogeográficos. Imagine festivais de colheita onde a gratidão não era apenas pela abundância, mas pelo próprio fato de que o crescimento ainda era possível, que as sementes ainda se lembravam de como se tornar grão, que a parceria entre o cuidado humano e a generosidade natural ainda podia florescer. As montanhas, essas guardiãs eternas da paisagem, começaram a revelar novas faces conforme as geleiras recuavam e expunham rochas que estiveram escondidas por milênios. Essas mudanças criaram novas fontes de água em algumas regiões, enquanto transformavam outras em paisagens de beleza austera, onde adaptar-se significava aprender a encontrar recursos em lugares antes considerados estéreis. Através de todas essas mudanças ambientais, o que emerge mais claramente é a notável capacidade das comunidades de não apenas sobreviver, mas de descobrir novas formas de prosperar. As crianças nascidas neste mundo em mudança cresceram com um entendimento intuitivo de flexibilidade, aprendendo a ver oportunidade onde seus avós poderiam ter visto apenas desafio. Conforme as estações passavam e os anos se sucediam neste mundo transformado, algo profundo estava tomando forma.
As lutas isoladas de famílias individuais estavam gradualmente se entrelaçando em uma tapeçaria maior de sabedoria coletiva. As inovações de cada comunidade em agricultura, gestão de água e adaptação sazonal começaram a se espalhar através de redes de comércio e parentesco, criando um repositório crescente de conhecimento sobre prosperar em um mundo incerto. O próprio ato de compartilhar essas estratégias de sobrevivência tornou-se a fundação para algo maior, algo que se provaria ainda mais crucial do que a resistência individual. Pois neste mundo rigoroso, onde desafios ambientais testavam todas as suposições sobre como a vida podia ser vivida, as comunidades estavam descobrindo que seu maior recurso não era grão armazenado ou água fresca, mas os laços que formavam uns com os outros. E conforme nos acomodamos neste entendimento do mundo que enfrentavam, começamos a sentir outra história emergindo das névoas da mudança. Nesta paisagem de desafio ambiental e adaptação, onde a sobrevivência exigia tanto inovação quanto cooperação, como grupos dispersos de pessoas começaram a reconhecer que seus destinos estavam interligados, como a necessidade de enfrentar um mundo incerto juntos começou a forjar os laços que remodelariam o próprio significado de comunidade. Mas sobrevivência não é apenas sobre encontrar comida ou manter-se aquecido. A verdadeira magia aconteceu quando essas famílias dispersas perceberam algo que mudaria tudo. Juntas, elas eram mais fortes do que a soma de suas partes. Imagine, se quiser, observar de cima enquanto pequenos grupos de humanos começaram a se aproximar uns dos outros através da paisagem, como estrelas dispersas lentamente formando sua primeira constelação. Imagine Sarah, uma jovem mãe segurando seu bebê bem próximo, avistando fumaça subindo de uma encosta distante. Seu coração acelera, não de medo, mas de esperança. Poderia haver outros que poderiam compartilhar o fardo desses dias infinitos e exaustivos. Enquanto se aproxima cautelosamente, seu marido desgastado Michael ao seu lado, eles descobrem algo belo. Outra família, exatamente como a deles, amontoada ao redor de uma pequena fogueira. O alívio é avassalador. Pela primeira vez em meses, Sarah não está examinando o horizonte em busca de ameaças. Ela está olhando nos olhos de outra mulher que entende exatamente pelo que ela passou. Esta cena se repetiu milhares de vezes pelo planeta. Famílias encontrando famílias. Pequenos grupos descobrindo que não precisavam enfrentar a escuridão sozinhos. E desses encontros casuais, algo extraordinário começou a emergir. As primeiras verdadeiras comunidades humanas. Pensem quão revolucionário isso foi. Pela primeira vez na história humana, as pessoas não estavam apenas sobrevivendo como unidades familiares isoladas. Elas estavam escolhendo ficar juntas, construir algo maior do que elas mesmas. Crianças que poderiam ter crescido conhecendo apenas seus pais e irmãos de repente tinham tias e tios, avós e primos, não por sangue, mas por escolha. O calor que preenchia esses primeiros acampamentos não vinha apenas das fogueiras que compartilhavam. Imagine-se se acomodando para dormir ao lado de uma dessas fogueiras antigas, sentindo essa sensação profunda de segurança que vem da verdadeira comunidade. Era o calor do pertencimento, de saber que quando você fechava os olhos à noite, alguém mais estava de guarda. Quando sua criança adoecia, outras mães traziam remédios que suas próprias avós haviam lhes ensinado. Quando os homens retornavam de mãos vazias de uma caçada, ainda poderia haver comida porque outra família havia tido mais sorte. Imagine o jovem David, talvez de 7 anos, que havia passado seus primeiros anos vendo apenas os rostos preocupados de seus pais. Agora, de repente, ele está cercado por outras crianças. Elas criam jogos com gravetos e pedras, inventam histórias à luz da fogueira, aprendem que o riso pode ecoar pelas paredes das cavernas e fazer até as noites mais frias parecerem mais quentes. Para David, isso não é mais apenas sobrevivência. É o início da própria infância. Essas comunidades não eram grandes pelos nossos padrões. Imagine uma reunião pequena o suficiente para se acomodar confortavelmente ao redor de uma única fogueira grande. Talvez 30 a 40 pessoas no máximo, pequena o suficiente para que todos conhecessem o nome uns dos outros, os medos de cada um, as forças de cada um. Mas dentro desses círculos íntimos, a natureza humana começou a florescer de maneiras que nunca poderia na isolação. Observe Helena, habilidosa com ervas medicinais, compartilhando seu conhecimento com as mulheres mais jovens. Veja como Thomas, que tem o dom de ler rastros de animais, ensina pacientemente os meninos adolescentes. Repare como os idosos, como a sábia avó Ana, se tornam repositórios preciosos de memória e sabedoria, cujas histórias unem o grupo, com um entendimento compartilhado de onde vieram e quem são. O impacto psicológico era profundo. Imagine o alívio de finalmente chegar em casa após uma longa e assustadora jornada.
Era exatamente isso que essas primeiras comunidades proporcionavam ao espírito humano. Os humanos são criaturas sociais em nosso âmago mais profundo, e essas comunidades primitivas satisfaziam uma fome que ia além da comida. Elas satisfaziam a fome de conexão, de compreensão, do simples conforto de saber que você não está sozinho no mundo. Quando a pequena Maria se machucava no joelho, ela não tinha apenas sua mãe para consolá-la. Tinha a tia Rosa, a prima Helena, o avô João, todos prontos para beijar suas lágrimas e dizer que ela era corajosa. Mas talvez o mais importante, essas comunidades se tornaram berços da inovação. Quando mentes se encontram, elas faíscam de maneiras que o pensamento isolado jamais poderia. Imagine os encontros noturnos ao redor do fogo central. Vozes se misturando enquanto as famílias compartilhavam suas descobertas do dia. Alguém encontrou um novo tipo de raiz que guardava bem durante o inverno. Outro notou que certas pedras, quando batidas uma contra a outra, criavam faíscas melhores. Um terceiro observou como a fumaça poderia ser usada para preservar carne por períodos mais longos. Essas descobertas não eram apenas melhorias práticas, representavam o nascimento do pensamento científico humano. Imagine este momento de pura descoberta. Sarah, uma jovem mãe observadora, notando que certas plantas pareciam crescer melhor nas áreas onde os fogos de cozinha haviam sido construídos. Ao longo de muitas estações, ela começa a experimentar, limpando deliberadamente pequenos trechos de terra e queimando matéria vegetal para criar um solo enriquecido de cinzas. Suas observações cuidadosas e testes pacientes lançam as bases do que eventualmente se tornaria a agricultura. Ao longo de muitas estações, ela começa a experimentar, limpando deliberadamente pequenos trechos de terra e queimando matéria vegetal para criar um solo enriquecido de cinzas. As observações cuidadosas e os testes pacientes lançam as bases do que eventualmente se tornaria a agricultura. Ou considere Guilherme, um homem idoso com olhar atento para padrões, que começa a notar conexões entre o comportamento dos animais e as mudanças no clima. Ele desenvolve um sistema de sinais que ajuda sua comunidade a prever tempestades, secas e os melhores momentos para caçar. Seu conhecimento se torna tão confiável que grupos vizinhos o procuram para conselhos, criando as primeiras redes informais de compartilhamento de informações entre comunidades. O próprio processo de inovação se tornou ritualizado, sagrado. Os encontros noturnos não eram apenas ocasiões sociais, eram as primeiras conferências científicas da humanidade, onde hipóteses eram compartilhadas, resultados comparados e novos experimentos planejados. As crianças cresciam entendendo que observação, teste e compartilhamento de conhecimento estavam entre as contribuições mais valiosas que poderiam fazer para a sobrevivência de sua comunidade. Cada pequena descoberta, compartilhada livremente dentro da comunidade, se tornavam blocos de construção para técnicas de sobrevivência, que serviriam à humanidade por gerações. Isso não era apenas cooperação, era o nascimento da cultura humana em si, o fundamento de tudo que eventualmente nos tornaríamos. E através de tudo isso, havia um espírito de resiliência inabalável que unia essas pessoas. Quando as tempestades de inverno rugiam por dias, ameaçando despedaçar seus abrigos frágeis, eles não se desesperavam sozinhos. Enfrentavam juntos, compartilhando calor, comida, esperança. Quando a primavera finalmente chegava e o mundo começava a florescer novamente, sua alegria não era individual, era comunal. Uma celebração de terem sobrevivido juntos ao que nenhuma família poderia ter suportado sozinha. Os laços formados nessas primeiras comunidades iam além da conveniência. Foram forjados no caldeirão do sofrimento compartilhado, temperados pela vitória coletiva. Quando o velho Henrique finalmente sucumbiu à sua longa doença, toda a comunidade chorou junto. Quando a pequena Sofia deu seus primeiros passos, todos celebraram como se ela fosse sua própria filha. Essas pessoas se tornaram algo mais que vizinhos ou aliados. Tinham se tornado família escolhida. Esses grupos unidos desenvolveram seus próprios ritmos, suas próprias tradições, suas próprias maneiras de marcar a passagem do tempo. Talvez cantassem certas canções quando a lua estava cheia, ou contassem histórias específicas quando as folhas de outono começavam a cair. Não eram apenas costumes, eram fios tecendo vidas individuais em um tapete de experiência compartilhada. À medida que os dias se transformavam em estações e as estações em anos, algo belo começou a se formar. Os membros da comunidade começaram a se especializar no que faziam melhor. Maria tinha um dom para trabalhar com couros de animais, transformando-os em roupas quentes e impermeáveis. Tiago parecia saber instintivamente onde encontrar as melhores pedras para ferramentas. Rebeca conseguia prever padrões climáticos melhor que ninguém, ajudando o grupo a se preparar para tempestades
ou planejar expedições de caça. Essa especialização não era apenas prática, era o fundamento da civilização humana. Os talentos únicos de cada pessoa se tornavam presentes oferecidos a toda a comunidade, e, em troca, recebiam os frutos das especialidades de todos os outros. Era a cooperação elevada a uma forma de arte, e funcionava porque a confiança havia sido construída através de incontáveis pequenos atos de gentileza e apoio. Mas mesmo neste cantinho acolhedor do desenvolvimento humano, a vida cotidiana permanecia um desafio constante. Imagine-se acordando em uma dessas antigas povoações, sentindo tanto o conforto da comunidade, quanto o peso da incerteza que cada novo dia trazia. As comunidades se formaram, os laços se fortaleceram, e as fundações da cooperação humana estavam firmemente estabelecidas. No entanto, cada amanhecer ainda trazia a mesma pergunta fundamental que os havia unido em primeiro lugar. Como sobrevivemos mais um dia? A estrutura estava lá, os sistemas de apoio funcionavam, mas a realidade diária de encontrar comida, manter abrigo e proteger o grupo de perigos vistos e não vistos, isso ainda era o batimento cardíaco de cada momento desperto. Como era realmente a vida cotidiana para essas pessoas resilientes que se encontraram na escuridão e decidiram construir algo belo juntas? Enquanto a luz suave do amanhecer se infiltrava pelas janelas congeladas de suas casas modestas, os aldeões desta povoação isolada começavam seus rituais diários com uma determinação silenciosa, que os havia sustentado através de inúmeros invernos rigorosos. Imagine, se puder, o som gentil de pés descalços tocando pisos de madeira frios, o sussurro suave da respiração visível no ar gélido, e a forma terna como as famílias se reuniam próximas, para calor e conforto. O ritmo diário da vida neste canto remoto do mundo era ao mesmo tempo belo e profundamente desafiador. Imagine-se se mexendo na cama enquanto os primeiros sons da manhã começam a ecoar pela povoação. Cada manhã começava antes do nascer do sol, quando a padeira da comunidade, uma alma gentil chamada Marta, se levantava na escuridão pré-amanhecer para acender seus fornos. O aroma tênue do pão assando se espalharia lentamente pela vila como um abraço caloroso, sinalizando o início de mais um dia. Imagine o brilho aconchegante de sua lareira, crepitando suavemente enquanto ela amassava a massa com mãos que haviam aprendido a trabalhar eficientemente, apesar do frio amargo. Na casa ao lado, Tomás, o carpinteiro, esticaria seus músculos cansados e alcançaria suas botas de couro gastas, se preparando para mais um dia de reparos essenciais. O som de seu martelo logo se juntaria à sinfonia matinal, uma percussão rítmica e reconfortante que falava da indústria e resistência humanas. Sua oficina, embora modesta, estava cheia do aroma rico de cavacos de madeira e do calor gentil de ferramentas cuidadosamente mantidas que haviam sido passadas de geração em geração. As crianças da vila tinham seus próprios rituais sagrados. A pequena Ana e seu irmão mais novo, Samuel, acordariam com o toque gentil de sua mãe, se aconchegando sob cobertores de lã grossos, enquanto se preparavam para as lições do dia. A educação era preciosa aqui, um luxo que exigia sacrifício e dedicação. Imagine-os se reunindo ao redor do único livro da vila. Suas vozes jovens criando um murmúrio gentil, enquanto praticavam leitura à luz tremulante de velas preciosas. Enquanto o sol da manhã lançava sombras longas sobre a paisagem coberta de neve, os aldeões emergiram de suas casas como dançarinos cuidadosos, cada passo deliberado e proposital. Imagine a dignidade silenciosa neste ritual diário. A idosa Dona Eleonora, apesar de seus 73 anos, faria sua jornada diária ao poço comunitário, suas mãos enrugadas segurando um balde de madeira que havia servido sua família por décadas. Suas pegadas na neve criavam um caminho que outros seguiriam, um testemunho silencioso da forma como esta comunidade se movia junta em harmonia. As horas do meio-dia traziam seu próprio ritmo de vida. No pequeno jardim comunitário, protegido por quebra-ventos cuidadosamente construídos, algumas almas corajosas cuidariam dos vegetais de raiz preciosos, que os sustentariam através dos meses mais sombrios. Maria, a jardineira mais habilidosa da vila, falaria suavemente com suas plantas enquanto trabalhava. Sua voz gentil, uma presença tranquilizadora no ar fresco. O som de sua pá de madeira contra a terra congelada era como uma meditação silenciosa, um lembrete de que mesmo nas condições mais severas, a vida persistia. Dentro das casas, a arte da sobrevivência doméstica se desdobrava com graça e sabedoria. As mulheres se reuniriam em pequenos grupos, seus dedos habilidosos trabalhando lã em roupas quentes enquanto compartilhavam histórias em tons sussurrados e reconfortantes. O clique das agulhas de tricô criava uma percussão gentil que parecia ecoar o próprio batimento cardíaco da comunidade.
Esses momentos de criatividade compartilhada eram sagrados, tempos quando a sabedoria era transmitida de geração em geração como heranças preciosas. O ferreiro da vila, um homem gentil chamado Roberto, trabalhava durante todo o dia em sua forja. O brilho caloroso de seu fogo visível através das janelas de sua oficina, como um farol de esperança. O som rítmico de seu martelo no metal era música para os ouvidos dos aldeões, cada batida representando outra ferramenta reparada. Outro problema resolvido. Mais um dia de sobrevivência garantido. O calor de sua forja atrairia crianças e adultos igualmente, que permaneceriam por perto, aquecendo suas mãos e compartilhando conversas silenciosas. A noite trazia seus próprios rituais ternos. Quando a escuridão caía cedo nessas latitudes setentrionais, as famílias se reuniriam ao redor de suas lareiras modestas, compartilhando refeições simples preparadas com ingredientes que haviam sido cuidadosamente preservados e racionados. O murmúrio suave de conversas, o tilintar gentil de tigelas de madeira e o crepitar das fogueiras criavam uma sinfonia de paz doméstica que havia ecoado através dessas paredes por gerações. O contador de histórias da aldeia, um homem idoso chamado David, frequentemente visitava diferentes casas quando a escuridão caía, trazendo consigo contos que transportavam os ouvintes para terras mais quentes e tempos mais fáceis. Sua voz, marcada pelo tempo mas tranquilizadora, tecia narrativas que ajudavam a comunidade a esquecer, por momentos preciosos, as duras realidades que os cercavam. As crianças se aconchegavam perto dos pais, com os olhos pesados de sono enquanto ouviam histórias de cavaleiros corajosos e princesas belas, suas mentes jovens encontrando escape em mundos onde a primavera era eterna e a comida abundante. Conforme a noite se aprofundava, a aldeia se acomodava num silêncio pacífico. As mães aconchegavam seus filhos em camas aquecidas com pedras aquecidas na fogueira, sussurrando cantigas de ninar suaves que haviam sido cantadas por gerações de mães da aldeia. O som suave dessas melodias ternas se espalhava através das paredes finas, criando um abraço comunitário de conforto e segurança. O som de respiração constante e pacífica preenchia as pequenas casas como uma meditação, um lembrete de que, apesar de todos os desafios, a vida continuava com determinação silenciosa. Mas talvez o aspecto mais belo de sua vida diária fosse a forma como a comunidade cuidava uns dos outros. Quando o velho Henrik ficou frágil demais para cortar sua própria lenha, seus vizinhos silenciosamente se revezaram para garantir que sua pilha de madeira permanecesse cheia. Quando a jovem Sarah adoeceu com febre, as mulheres da aldeia se revezaram cuidando dela ao lado de sua cama, oferecendo remédios herbais e conforto gentil, até ela se recuperar. O compartilhamento diário de recursos acontecia com uma graça tão natural que parecia coreografado. Pão extra aparecia nas soleiras das portas discretamente. Sopa quente era entregue a famílias com recém-nascidos. Artesãos habilidosos silenciosamente consertavam ferramentas para vizinhos sem serem solicitados. Esta rede invisível de cuidado criava uma rede de segurança que amparava cada membro da comunidade quando tropeçavam. Conforme cada dia chegava ao fim, havia um ritual de gratidão que permeava a aldeia. Não falado em voz alta, mas sentido na forma gentil como os vizinhos acenavam uns para os outros ao passar, nos sorrisos calorosos compartilhados sobre cercas de jardim, na forma como as mãos demoravam apenas um momento a mais quando ferramentas eram passadas entre famílias. Era gratidão por mais um dia sobrevivido. Mais uma noite de calor compartilhado. Mais um momento de conexão humana preservado contra o inverno infinito. No entanto, perigos espreitavam por toda parte nesta existência precária. Desafios que poderiam transformar sua paz cuidadosamente mantida em luta desesperada, em questão de segundos. A própria sobrevivência pela qual haviam trabalhado tanto para alcançar, estava constantemente ameaçada por forças tanto visíveis quanto invisíveis, testando sua resistência e forçando-os a permanecer vigilantes, mesmo em seus momentos de maior conforto. Enfrentando esses perigos sempre presentes, eles descobriram algo profundo sobre a natureza humana. A verdadeira magia acontecia quando essas famílias espalhadas percebiam que juntas eram mais fortes que a soma de suas partes. Imagine, se quiser, um mundo onde cada arbusto farfalhante poderia esconder um predador, onde cada mudança no tempo poderia significar a diferença entre fartura e fome, onde o simples ato de buscar água exigia vigilância constante e planejamento cuidadoso. Esta era a realidade que essas comunidades notáveis enfrentavam cada dia. Ainda assim, elas enfrentavam esses desafios não com desespero, mas com engenhosidade e um compromisso inabalável com a sobrevivência uns dos outros. Imagine Willem, o caçador mais experiente da comunidade, acordando antes do amanhecer com a consciência instintiva de que algo parecia diferente no ar.
O silêncio estava completo demais. Os chamados dos pássaros ausentes. A própria atmosfera carregada com uma tensão que falava aos instintos primais de sobrevivência, afinados ao longo de incontáveis gerações. Sem acordar os outros, ele deslizaria de seu abrigo e se moveria silenciosamente pelo assentamento, verificando sinais dos grandes predadores que ocasionalmente se aventuravam muito perto dos assentamentos humanos. A ameaça poderia vir de qualquer direção. Às vezes eram os enormes ursos das cavernas, criaturas de tal tamanho e poder que mesmo um grupo de caça bem organizado pensaria 2 vezes antes de confrontar um diretamente. Outras vezes poderiam ser matilhas de lobos, forçados pelos invernos rigorosos a considerar assentamentos humanos como possíveis fontes de alimento. Os encontros mais perigosos frequentemente vinham dos grandes felinos, caçadores silenciosos e solitários cuja furtividade os tornava quase impossíveis de detectar até atacarem. Mas Vilen e seus companheiros guardiões haviam desenvolvido estratégias que transformavam fraqueza humana em força coletiva. Imagine o sistema intrincado de sinais de alerta que eles criaram. Combinações de assobios, gestos e objetos posicionados que poderiam comunicar informações complexas sobre ameaças sem alertar predadores potenciais sobre a consciência humana. Uma série de pequenas pedras arranjadas perto da fonte de água poderia indicar a presença de grandes predadores rio acima. Um padrão particular de marcas riscadas em certas árvores poderia avisar caçadores sobre quais caminhos haviam se tornado perigosos. Maria, a curandeira da comunidade, tinha talvez o papel mais crucial no gerenciamento de ameaças. Ela havia passado anos aprendendo a identificar não apenas plantas curativas, mas os sinais sutis que indicavam se fontes de água eram seguras para beber, quais alimentos poderiam ter estragado, e como reconhecer os sintomas precoces de doenças que poderiam devastar uma pequena população. Imagine suas inspeções diárias cuidadosas dos estoques de comida da comunidade, testando plantas desconhecidas com cautela sistemática e mantendo mapas mentais detalhados de quais áreas eram seguras para a coleta e quais deveriam ser evitadas. As crianças também desempenhavam papéis vitais nas estratégias de sobrevivência da comunidade. Desde pequenas, aprendiam a se mover em silêncio, a observar sem serem notadas, e a distinguir entre os sons normais da floresta e as mudanças sutis que poderiam sinalizar perigo. O pequeno Samuel e seus amigos não estavam apenas brincando quando praticavam jogos de se esconder. Estavam desenvolvendo habilidades que um dia poderiam salvar suas vidas e as vidas de todos que amavam. Quando ameaças reais surgiam, a resposta da comunidade era rápida e coordenada. Imagine o momento em que os vigias avistavam um grande predador se aproximando da área do assentamento. Sem pânico ou confusão, as famílias colocavam em prática os procedimentos de emergência já treinados. Os membros mais vulneráveis, idosos, feridos ou muito jovens, seriam rapidamente movidos para as posições mais defensáveis. Armas seriam distribuídas de acordo com planos predeterminados que levavam em conta as habilidades e capacidades físicas de cada pessoa. Mas o aspecto mais notável do gerenciamento de ameaças não eram os momentos dramáticos de confronto direto. Era o trabalho silencioso e diário de prevenção e preparação que impedia que perigos graves se desenvolvessem. Thomas, o fabricante de ferramentas, passava incontáveis horas mantendo e melhorando o arsenal de lanças, facas e implementos defensivos da comunidade, garantindo que cada arma estivesse equilibrada, afiada e pronta para uso a qualquer momento. A comunidade também desenvolveu redes sofisticadas de alerta antecipado com grupos vizinhos. Mensageiros levavam informações sobre movimentos de predadores, padrões climáticos perigosos e outras ameaças através de grandes distâncias, criando uma rede de proteção mútua que se estendia muito além de qualquer assentamento individual. Essas redes representavam alguns dos primeiros experimentos da humanidade em comunicação organizada e segurança coletiva. Talvez mais importante ainda, Helena, com seu dom para observação, conseguia prever o clima severo com dias de antecedência, observando formações de nuvens, comportamento animal e mudanças nos padrões do vento. Seus avisos davam à comunidade tempo precioso para proteger as reservas de alimentos, reforçar abrigos e se preparar para períodos prolongados de confinamento. O aspecto psicológico de viver sob constante ameaça potencial criava seus próprios desafios e inovações. Os membros da comunidade desenvolveram rituais e práticas que ajudavam a manter o moral e a estabilidade emocional mesmo quando as pressões externas eram mais intensas. As reuniões noturnas serviam não apenas funções sociais, mas ajudavam a identificar indivíduos que poderiam estar lutando com o estresse da vigilância perpétua.
O simples ato de compartilhar preocupações e medos com companheiros confiáveis, muitas vezes prevenia o tipo de colapso emocional que poderia comprometer a segurança de todos. No entanto, através de todos esses desafios, o que brilha mais, claramente, é a notável capacidade humana de não apenas resistir, mas de criar beleza e significado mesmo no meio do perigo constante. Essas comunidades não apenas sobreviveram, desenvolveram arte, música, narração de histórias e práticas espirituais que enriqueceram suas vidas e fortaleceram seus laços uns com os outros. Com o passar das estações e o refinamento das técnicas de sobrevivência transmitidas, algo profundo começou a emergir. O conhecimento que haviam adquirido ao enfrentar inúmeras ameaças não era apenas informação prática. Era sabedoria sobre a natureza humana, sobre cooperação, sobre o delicado equilíbrio entre necessidades individuais e sobrevivência coletiva. Essas percepções se provariam cruciais, não apenas para sua sobrevivência imediata, mas para a preservação e transmissão de tudo o que haviam aprendido. Como garantiram que a sabedoria duramente conquistada da sobrevivência continuaria a beneficiar as gerações futuras? Como resolveram o eterno desafio humano de preservar conhecimento através do tempo, garantindo que as descobertas que os mantiveram vivos não fossem perdidas quando os descobridores originais não estivessem mais lá para compartilhá-las? A resposta a essas perguntas se provaria uma das maiores inovações da humanidade. Um sistema de preservação de conhecimento que eventualmente cresceria para se tornar os fundamentos de toda cultura e aprendizado humano. Mas talvez sua maior inovação não fosse em ferramentas, armas ou abrigos. Sua maior conquista foi criar sistemas para preservar e transmitir a sabedoria que os mantinha vivos. Imagine-se testemunhando um dos avanços mais cruciais da humanidade. O momento em que a sobrevivência humana parou de depender apenas da memória individual e começou a confiar no conhecimento coletivo que poderia durar mais que qualquer vida única. No brilho quente das fogueiras noturnas, onde as famílias se reuniam depois que o trabalho do dia terminava, algo notável estava acontecendo. Isso não era apenas tempo social ou entretenimento. Essas reuniões eram as primeiras universidades da humanidade, onde conhecimento vital era sistematicamente preservado e transmitido através de narrativas cuidadosamente estruturadas. Imagine Helena, agora envelhecida e sábia, se acomodando em seu lugar familiar, junto à fogueira central, enquanto membros mais jovens da comunidade se arranjavam em círculos de escuta ao seu redor. Sua voz, desgastada pelos anos, mas ainda forte, com autoridade, começaria o ritual ancestral de compartilhamento de conhecimento. Mas essas não eram histórias simples. Eram recipientes precisamente elaborados, projetados para carregar informações cruciais de sobrevivência através das gerações. Imagine como ela poderia começar. Há muito tempo, quando as grandes geleiras cobriam as terras do norte, vivia um caçador chamado Teron, que descobriu algo que salvou toda a sua comunidade. O que se seguia parecia uma história de aventura fascinante para as crianças, mas incorporadas na narrativa estavam instruções detalhadas para reconhecer os sinais de um inverno rigoroso se aproximando. Os passos específicos necessários para conservar carne por longos períodos, e as localizações de abrigos de emergência que haviam sido testados e comprovados como seguros. Os contadores de histórias desenvolveram técnicas sofisticadas para tornar a informação memorável e precisa. Detalhes importantes eram tecidos em frases rítmicas, que os tornavam mais fáceis de lembrar. Fatos críticos eram repetidos em intervalos específicos ao longo de histórias mais longas, garantindo que pontos-chave ficassem gravados na mente dos ouvintes. O conhecimento mais crucial era incorporado em múltiplas histórias diferentes, fornecendo redundância que protegia contra a perda de qualquer história isolada. Tomás, o mestre ferreiro da comunidade, tinha seus próprios métodos para preservar conhecimento. Ele criava canções de ensino que continham medidas precisas e técnicas para fabricar ferramentas essenciais. Imagine-o trabalhando com jovens aprendizes, guiando suas mãos enquanto moldavam pontas de lança ao cantar versos que codificavam os ângulos exatos, temperaturas e materiais necessários para resultados ideais. O ritmo das canções combinava com o ritmo do trabalho, tornando tanto as técnicas físicas quanto o conhecimento mental mais fáceis de dominar e reter. Mas talvez o aspecto mais notável de seus sistemas de preservação de conhecimento era como eles resolviam o problema da precisão ao longo do tempo.
Eles entendiam que histórias e canções, passadas de pessoa para pessoa ao longo de muitos anos, poderiam gradualmente mudar e perder detalhes importantes. Então desenvolveram sistemas de verificação que protegiam contra deriva e corrupção. Imagine as reuniões trimestrais de conhecimento, onde os vários especialistas da comunidade se juntavam para comparar suas versões de histórias e canções importantes. Se discrepâncias fossem descobertas, eles trabalhavam juntos para determinar qual versão era mais precisa, frequentemente testando as aplicações práticas de diferentes variações. Essas sessões serviam como mecanismos de controle de qualidade que garantiam que informações essenciais permanecessem confiáveis através das gerações. Os idosos ocupavam status especial nesses sistemas, não apenas por causa de sua sabedoria acumulada, mas porque serviam como bibliotecas vivas de conhecimento que abarcavam décadas de experiência comunitária. Quando o velho Henrique começou a mostrar sinais de memória falhando, a comunidade não simplesmente aceitou a perda de seu conhecimento. Em vez disso, organizaram sessões intensivas, onde suas histórias e técnicas foram sistematicamente registradas por múltiplos membros mais jovens da comunidade, criando preservação redundante de tudo o que ele sabia. Mulheres como Maria desenvolveram suas próprias redes especializadas de conhecimento, focadas em cura, preparação de alimentos e práticas de criação de filhos. Essas redes operavam com suas próprias tradições de contar histórias, seus próprios sistemas de verificação e seus próprios métodos para garantir que informações cruciais sobre saúde e nutrição nunca fossem perdidas. Imagine as reuniões íntimas, onde mães e filhas, avós e netas, compartilhavam não apenas receitas e remédios, mas o entendimento mais profundo de como ler os sinais de doença, como adaptar tratamentos para diferentes indivíduos, e como manter a saúde da família em condições adversas. Os sistemas de preservação de conhecimento não eram apenas práticos, eram experiências profundamente espirituais e emocionais que uniam as comunidades. Participar da transmissão de conhecimento era considerada uma das responsabilidades mais sagradas que qualquer membro da comunidade poderia assumir. Os contadores de histórias não eram apenas professores, eram sacerdotisas e sacerdotes da sabedoria humana, guardiões de tudo que tornava a sobrevivência possível. Essas reuniões também serviam funções psicológicas cruciais. Em um mundo onde a morte individual era sempre uma possibilidade, saber que o conhecimento de alguém viveria proporcionava profundo conforto e significado. Membros da comunidade encontravam satisfação profunda em contribuir suas descobertas e insights para o repositório coletivo de sabedoria que beneficiaria seus filhos e netos. Conforme esses sistemas de preservação de conhecimento amadureciam, eles começaram a gerar suas próprias inovações. Membros da comunidade começaram a experimentar maneiras de combinar diferentes tipos de informação, criando um entendimento cada vez mais sofisticado de como vários aspectos da sobrevivência se interconectavam. Eles desenvolveram estruturas teóricas que os ajudavam a prever como mudanças em uma área poderiam afetar outros aspectos da vida comunitária. Imagine Guilherme, agora um ancião experiente, trabalhando com caçadores mais jovens para desenvolver novas estratégias baseadas em padrões que ele havia observado ao longo de décadas de atenção cuidadosa ao comportamento animal. Seus insights não eram apenas dicas práticas, eram os primórdios do que eventualmente se tornaria entendimento sistemático de ecologia, previsão do tempo e gestão de recursos. Isso não era apenas educação, era uma forma de imortalidade. Através da preservação e transmissão cuidadosa de conhecimento, essas comunidades antigas alcançaram algo notável. Elas tornaram a sabedoria dos mortos disponível para os vivos. Uma técnica descoberta por alguém que havia partido há séculos ainda podia salvar vidas no momento presente. O respeito concedido a esses guardiões do conhecimento revela quão profundamente suas comunidades entendiam o valor da sabedoria acumulada. Eles não eram apenas professores ou artistas, eram as ligações vivas entre passado e futuro, os guardiões de tudo que tornava a sobrevivência possível. Suas palavras carregavam a autoridade de gerações, e suas memórias guardavam as chaves para o florescimento humano. Porém, eles sabiam que a preservação por si só não bastava. O conhecimento precisava permanecer vivo, dinâmico e adaptável. Desenvolveram métodos refinados para testar e verificar informações, para distinguir entre sabedoria confiável e superstição perigosa. Eles entendiam que a sobrevivência de suas comunidades dependia não apenas de lembrar do passado, mas de aprender com ele.
Enquanto você descansa no brilho suave de nossos confortos modernos, pare um momento para honrar estes guardiões notáveis do conhecimento humano. Sua dedicação, sua disciplina e sua compreensão profunda do valor da sabedoria estabeleceram a base para tudo que conhecemos hoje. Eles enfrentaram o desafio eterno da humanidade de preservar o que mais importa e transmitir para aqueles que vêm depois. Mas eles não apenas sobreviveram, começaram a inovar. Passaram a olhar além da mera preservação, além da simples transmissão do conhecimento existente. Algo novo fervilhava no espírito humano. Algo que eventualmente transformaria não apenas como eles lembravam do passado, mas como imaginavam o futuro. Conforme essas primeiras comunidades estabeleceram suas bases de conhecimento e compreensão, algo notável começou a emergir de suas lutas diárias. Mas aqui é onde a história toma uma reviravolta extraordinária. Imagine-se no limiar de um dos maiores saltos da humanidade. Visualize, se quiser, um momento quando a necessidade se tornou a mãe da invenção, quando o engenho humano primeiro brilhou contra as duras realidades da sobrevivência. Imagine um pequeno assentamento aninhado entre colinas onduladas, onde os ventos de inverno traziam tanto promessa quanto perigo. As pessoas haviam aprendido a ler as estações, a armazenar seus grãos e a manter seus fogos durante as noites mais longas. Mas o conhecimento sozinho não bastava. Precisavam de ferramentas, técnicas e inovações que transformariam sua relação com o mundo ao redor. Nestes recantos íntimos do desenvolvimento humano, testemunhamos o nascimento do avanço tecnológico gerado pela necessidade genuína. Imagine a cena. Um jovem artesão, talvez chamado Marcos, trabalhando até tarde da noite à luz tremeluzente da tocha, percebe como suas ferramentas de bronze se rompeiam rápido demais contra materiais mais duros. Sinta sua frustração ao enfrentar um afiamento sem fim. O tempo precioso perdido, que o leva a experimentar. Noite após noite, ele cuida de sua forja, ajustando o calor, misturando diferentes minérios, procurando uma solução que parece estar apenas além de seu alcance. Este foi o momento em que a criatividade humana verdadeiramente começou a florescer. Não por meio de grandes proclamações ou revelações súbitas, mas através da experimentação persistente de mentes determinadas, enfrentando desafios cotidianos. Cada pequeno avanço se baseou no conhecimento reunido pelas gerações anteriores, criando uma cascata suave de inovação que remodelaria a civilização. Considere o momento revolucionário em que o ferro começou a substituir o bronze. Esta não era meramente uma mudança tecnológica, era uma transformação do próprio potencial humano. O metal mais duro e durável permitiu arados mais fortes capazes de quebrar solo mais resistente, armas que defendiam comunidades com maior eficácia, e ferramentas que duravam por incontáveis estações de uso. Contudo, este avanço trouxe suas próprias dificuldades, sua própria curva de aprendizado que testou a resistência humana. Imagine os primeiros ferreiros lutando com temperaturas mais altas, com técnicas desconhecidas, com metais que se comportavam diferentemente sob seus martelos. Imagine a dor das queimaduras em suas mãos, a decepção das tentativas fracassadas que os deixavam com pedaços de metal quebradiços e inúteis, o receio genuíno de que talvez nunca dominassem este novo ofício. Contudo, através dessas dificuldades, algo belo emerge. O espírito humano inquebrável perseverou, impulsionado pela promessa do progresso e pelas necessidades de suas comunidades. Em oficinas cheias do brilho caloroso dos fogos da forja, a inovação se tornou um esforço colaborativo. Artesãos habilidosos compartilharam suas descobertas, ensinando aprendizes não apenas as técnicas, mas a mentalidade de resolução de problemas que tornou o avanço possível. O conhecimento fluiu como metal derretido, assumindo novas formas a cada geração de artesãos, que adicionaram suas próprias percepções ao entendimento coletivo. Imagine-se participando desta cena íntima. Visualize uma lareira aconchegante, onde um metalúrgico experiente se senta com jovens aprendizes, compartilhando histórias de experimentos fracassados que eventualmente levaram ao sucesso. O fogo crepitante ilumina rostos cheios de curiosidade e determinação, enquanto a sabedoria passa de uma geração para a próxima, no ritmo suave da mentoria e descoberta. O desenvolvimento da metalurgia avançada provocou inovações em todos os aspectos da vida humana. Ferramentas melhores levaram a uma agricultura mais avançada, que sustentou populações maiores, as quais, por sua vez, criaram artesãos mais especializados capazes de expandir ainda mais os limites da tecnologia. Era um belo ciclo de genialidade humana se alimentando de si mesma, criando abundância a partir da escassez, soluções a partir de problemas. O transporte começou a evoluir conforme metais mais fortes permitiram rodas mais sofisticadas, eixos,
e construção de carroças. Rotas comerciais se expandiram, conectando comunidades distantes e permitindo a troca não apenas de mercadorias, mas também de ideias e técnicas. Um comerciante viajando com sua carroça de rodas de ferro poderia carregar não apenas grãos e têxteis, mas também o conhecimento de novos métodos agrícolas aprendidos de fazendeiros 3 vales adiante. Os sistemas de comunicação se tornaram mais sofisticados conforme as comunidades desenvolveram melhores ferramentas para criar materiais de escrita, superfícies mais duráveis para registrar informações, e métodos aprimorados para preservar conhecimento através do tempo. O suave arranhar do junco contra o papiro, o entalhe cuidadoso de símbolos na madeira preparada, o sorriso satisfeito de um escriba que acabara de aperfeiçoar uma nova técnica para misturar tinta que não desbotaria com o tempo. Imagine vastas redes de conexão humana se formando através da paisagem, cada ligação fortalecida por inovações que tornaram a comunicação mais rápida, mais confiável e mais acessível. Mensagens que antes levavam semanas para ser entregues agora podiam viajar em dias, carregadas por mensageiros equipados com melhores equipamentos e viajando por caminhos melhorados mantidos por comunidades trabalhando juntas. Conforme esses avanços tecnológicos se acumularam, eles começaram a mudar a própria natureza da sociedade humana. A especialização tornou-se possível em uma escala nunca antes imaginada. Uma comunidade poderia sustentar não apenas um ferreiro, mas múltiplos artesãos, cada um focando em diferentes aspectos do trabalho em metal. Um se especializando em armas, outro em ferramentas, um terceiro em itens decorativos que traziam beleza ao cotidiano. Essa especialização criou novas formas de interdependência, unindo comunidades através de teias de benefício mútuo e conhecimento compartilhado. O oleiro dependia do ferreiro para melhores ferramentas, o ferreiro dependia do fazendeiro para comida, o fazendeiro precisava dos vasilhames do oleiro para armazenamento, e todos eles se beneficiavam das inovações que cada especialista trazia para seu ofício. Imagine a satisfação de uma comunidade, celebrando a conclusão de seu primeiro arado de ferro, reunida ao redor de uma fogueira aconchegante, enquanto o metalúrgico explica como essa nova ferramenta tornará seu plantio da primavera mais fácil e mais produtivo. O brilho caloroso das chamas se reflete em rostos cheios de esperança e entusiasmo para a estação de crescimento à frente, unidos por seu compromisso compartilhado com o progresso e apoio mútuo. No entanto, conforme essas inovações floresceram e as comunidades se tornaram mais sofisticadas, novos desafios começaram a emergir. Diferentes grupos desenvolveram diferentes técnicas, diferentes prioridades, diferentes maneiras de organizar suas sociedades cada vez mais elaboradas. Os laços que uma vez uniram pequenas comunidades em propósito comum começaram a se tensionar sob o peso de interesses competitivos e ambições em expansão. O palco estava sendo montado para conflitos que testariam tudo o que essas civilizações haviam construído juntas. Mas a harmonia não estava garantida, e as inovações que haviam trazido tanta promessa logo enfrentariam seu maior desafio na forma da própria natureza humana. Conforme nossa vila abraçou essas inovações notáveis, algo inesperado começou a se agitar sob a superfície de sua comunidade harmoniosa. O que aconteceu a seguir revela algo profundo sobre a própria natureza humana. Imagine-se sentindo a mudança sutil no ar, conforme a mudança traz tanto promessa quanto incerteza. Imagine, se desejar, a tensão sutil que pode surgir quando o progresso avança mais rápido do que os corações conseguem acompanhar. Começou sutilmente, como essas coisas frequentemente começam. Embora as oficinas de Maia trouxessem admiração e eficiência, alguns dos artesãos mais experientes se viram questionando seu lugar neste mundo em rápida transformação. Imagine Thomas, um ferreiro envelhecido cujas mãos moldaram ferro por 40 anos, observando enquanto novas ligas metálicas criavam ferramentas mais resistentes em metade do tempo. O orgulho que ele antes sentia por seu ofício começou a dar lugar a algo mais perturbador. O medo de que suas habilidades, transmitidas através de gerações, pudessem não ter mais valor. Imagine Sarah também, a curandeira mais respeitada da vila, observando enquanto extratos botânicos pareciam realizar milagres que seus remédios tradicionais levavam semanas para alcançar. No silêncio de sua cabana, cercada por ervas secas que haviam sido suas companheiras por décadas, ela se perguntava se a sabedoria de sua avó estava sendo varrida por essa onda de inovação. Essas não eram almas revoltadas, caro ouvinte, mas sim pessoas gentis vivenciando a luta muito humana de encontrar seu lugar quando o chão sob seus pés se move. No canto acolhedor do mercado, as conversas começaram a carregar sussurros de incerteza. Estamos nos movendo rápido demais?
Alguns se perguntavam em voz alta: o que acontece com os velhos costumes que nos serviram tão bem? A tensão atingiu um ponto crítico durante o que deveria ter sido uma celebração. Maya havia convidado toda a vila para testemunhar a conclusão de seu projeto mais ambicioso até então. Um sistema de purificação de água que poderia fornecer água potável limpa por anos. Enquanto as famílias se reuniram na praça da vila, seus rostos iluminados pelo brilho suave das tochas noturnas, a demonstração começou. O sistema funcionou perfeitamente, como Maya sabia que funcionaria. Água cristalina fluiu do que anteriormente era uma fonte turva e incerta. As crianças aplaudiram, os pais se maravilharam, e os benefícios práticos foram imediatamente óbvios para todos os presentes. No entanto, no meio deste triunfo, o velho Henrik, o guardião sênior do poço da vila, permaneceu silenciosamente na borda da multidão, seu rosto envelhecido refletindo algo mais complexo que simples alegria. Quando Maya pediu perguntas e comentários, Henrik se adiantou com a dignidade cuidadosa que sempre caracterizou sua fala. Este é um trabalho notável, ele começou, sua voz carregando tanto admiração genuína quanto algo mais. Algo que fez a multidão ficar em silêncio. Mas eu me pergunto, o que acontece com o conhecimento que meu pai me ensinou? E o pai dele ensinou a ele, sobre ler a água, sobre encontrar as mudanças sazonais, sobre entender o que a terra está nos dizendo através de seus dons. Sua pergunta pairou no ar como fumaça das tochas, criando um momento de reconhecimento desconfortável. Maya, com toda sua brilhância e inovação, sentiu uma pontada de incerteza. Ela havia ficado tão focada em melhorar a eficiência que havia negligenciado algo essencial sobre a sabedoria que Henrik representava. Isso não era sobre velho versus novo, tradição versus progresso. Isso era sobre algo mais profundo. O medo de que em sua corrida em direção ao avanço tecnológico, eles pudessem perder o contato com as formas mais sutis de conhecimento que os sustentaram através de incontáveis gerações. O medo de que a inovação, por todos os seus benefícios, pudesse vir ao custo da conexão com a terra, com a sabedoria ancestral, com os ritmos mais lentos da vida, que sempre forneceram conforto e estabilidade. Mas o que aconteceu em seguida revelou o verdadeiro caráter desta comunidade. Maya não ficou na defensiva, nem descartou as preocupações de Henrik. Em vez disso, ela se moveu em direção a ele com o respeito gentil que sempre caracterizou a abordagem da vila para a resolução de conflitos. Henrik, ela disse, sua voz suave mas carregando claramente através da praça. Seu conhecimento é exatamente o que esta inovação precisa. Eu posso tornar a água mais limpa, mas você entende o que isso significa. Você me ajudaria a aprender? Imagine a transformação que ocorreu naquele momento. Os ombros de Henrik se endireitaram, não com desafio, mas com propósito renovado. A tensão da multidão se dissolveu em algo mais caloroso. Um reconhecimento de que o progresso não exigia abandonar a sabedoria, que a inovação poderia honrar a tradição mesmo enquanto a transformava. Nas semanas que se seguiram, algo belo emergiu deste conflito inicial. Maya e Henrik começaram a trabalhar juntos, combinando suas inovações técnicas com sua compreensão profunda dos sistemas naturais de água. O resultado foi mais do que qualquer um poderia ter alcançado sozinho. Um sistema de gestão de água que era tanto eficiente quanto sustentável, tanto inovador quanto respeitoso dos ritmos naturais que Henrik havia passado uma vida aprendendo a ler. Outras parcerias começaram a se formar pela vila. Sara, a curandeira tradicional, se viu colaborando com Maya em projetos botânicos que aprimoravam a eficácia de remédios testados pelo tempo. Thomas, o ferreiro, descobriu que sua compreensão profunda do comportamento do metal era exatamente o que Maya precisava para refinar suas inovações mais complexas. A vila aprendeu algo crucial através deste processo. Que a harmonia não era a ausência de conflito, mas a habilidade de trabalhar através das diferenças de maneiras que honrassem todos os envolvidos. Eles desenvolveram práticas para gerenciar as tensões que inevitavelmente surgiam quando diferentes perspectivas se encontravam, criando espaço tanto para a inovação quanto para a tradição, tanto para progresso quanto para preservação. Essas lições em resolução de conflitos se provariam inestimáveis conforme sua comunidade continuou a crescer e mudar. Eles aprenderam a ver o desacordo não como ameaça à sua unidade, mas como oportunidade para a compreensão mais profunda. Eles desenvolveram as habilidades sociais que lhes permitiriam navegar os desafios cada vez mais complexos que estavam por vir. Por meio de tudo isso, eles alcançaram pontos de virada que transformaram não apenas sua tecnologia, mas sua compreensão do que significava ser humano em comunidade. Os conflitos que enfrentaram e resolveram tornaram-se a base para inovações ainda maiores, tanto técnicas quanto sociais,
que os serviriam bem nos triunfos que estavam por vir. Imagine este momento de transformação profunda. Não o fim de suas lutas, mas o início de suas maiores descobertas sobre o potencial humano e as coisas notáveis que se tornam possíveis quando as pessoas escolhem trabalhar apesar de suas diferenças, ao invés de serem divididas por elas. Quando o inverno deu lugar à primavera naquele ano, algo sem precedentes começou a se desenrolar em sua comunidade. Os conflitos que haviam navegado tão cuidadosamente haviam desbloqueado algo profundo dentro do espírito humano. O reconhecimento de que suas maiores inovações viriam não do brilhantismo individual, mas da magia que acontecia quando diferentes formas de sabedoria se fundiam em algo inteiramente novo. Imagine Maya de pé em sua oficina numa manhã, cercada pelos frutos de suas colaborações com Henrik, Sarah, Thomas e outros. O sistema de purificação de água murmurava silenciosamente no canto. Mas era muito mais do que uma conquista técnica agora. Incorporava a compreensão de Henrik sobre as variações sazonais da água, o conhecimento de Sarah sobre quais plantas purificadoras funcionavam melhor em diferentes épocas do ano, e as inovações de Thomas na criação de componentes duráveis e automanteníveis. Mas o verdadeiro avanço não era técnico, era humano. Pela primeira vez na história de sua comunidade, eles haviam conseguido fundir diferentes formas de conhecimento em abordagens que honravam tanto a inovação quanto a tradição. Isso representava uma evolução profunda na consciência humana. O nascimento do que podemos agora chamar de pensamento interdisciplinar. O sucesso dessas colaborações criou um efeito cascata por toda a aldeia. Outros artesãos começaram a buscar parcerias que cruzavam fronteiras tradicionais. O padeiro começou a trabalhar com o herborista para criar pães que ofereciam melhor nutrição. Os fabricantes de ferramentas colaboraram com os caçadores para projetar implementos que eram tanto mais eficazes quanto mais respeitosos com os animais que caçavam. Imagine as reuniões noturnas durante este período notável. As conversas ao redor das fogueiras centrais fervilhavam de entusiasmo, enquanto os membros da comunidade compartilhavam suas últimas descobertas. Mas estas não eram apenas discussões técnicas. Eram explorações de como diferentes formas de conhecimento poderiam se aprimorar mutuamente, como a sabedoria antiga poderia informar a inovação moderna, como insights individuais poderiam servir ao bem-estar coletivo. Maya se viu no centro de muitas dessas conversas, mas num papel que não esperava. Ao invés de ser vista como a única inovadora, ela havia se tornado algo mais valioso. Uma facilitadora da inovação. Alguém que podia ajudar outros a ver conexões que poderiam não ter descoberto sozinhos. Seu maior dom não era sua habilidade técnica, embora esta permanecesse impressionante, mas sua capacidade de criar espaços onde diferentes tipos de expertise poderiam se encontrar e se fundir. O avanço que definiria este período veio quando a comunidade enfrentou seu desafio mais sério até então. Uma série de falhas de colheita que ameaçavam sua segurança alimentar para o inverno que se aproximava. No passado, tal crise poderia ter criado pânico, conflito e competição desesperada por recursos limitados. Em vez disso, tornou-se o catalisador para sua mais notável inovação colaborativa até então. Imagine a reunião de emergência onde a crise foi primeiro discutida. Ao invés de procurar alguém para culpar ou soluções rápidas que poderiam ajudar alguns às custas de outros, a comunidade adotou uma abordagem diferente. Eles inventariaram sistematicamente todas as suas diferentes formas de conhecimento. A compreensão de Henrik sobre sistemas de água, a expertise botânica de Sarah, as habilidades de metalurgia de Thomas, as técnicas de inovação de Maya, e o conhecimento especializado de dezenas de outros membros da comunidade. O que emergiu deste inventário foi uma resposta abrangente que nenhum indivíduo sozinho poderia ter concebido. Eles desenvolveram novos métodos para estender seus estoques de comida existentes, identificaram fontes alternativas de nutrição que haviam sido negligenciadas, criaram técnicas de preservação que combinavam métodos tradicionais com abordagens inovadoras, e estabeleceram relacionamentos comerciais com comunidades vizinhas que forneciam benefício mútuo durante tempos de escassez. Mas, talvez mais notavelmente, eles usaram a crise como uma oportunidade para desenvolver sistemas agrícolas mais resilientes para o futuro. Imagine as parcelas experimentais que estabeleceram, onde a sabedoria agrícola tradicional foi aprimorada pelas técnicas de melhoria do solo de Maya, onde o conhecimento botânico de Sarah informou a seleção de culturas, onde a compreensão de Henrik sobre padrões de água guiou o planejamento de irrigação. Os resultados excederam as expectativas de todos. Não apenas navegaram com sucesso pela crise imediata, mas emergiram dela com capacidades de produção de alimentos que eram mais robustas e sustentáveis do que qualquer coisa que haviam alcançado antes.
Eles haviam transformado um desastre potencial num avanço que beneficiaria sua comunidade por gerações. Quando a notícia de seu sucesso se espalhou para comunidades vizinhas, visitantes começaram a chegar para aprender com suas abordagens. Maia e seus colaboradores se viram ensinando não apenas métodos técnicos, mas os processos colaborativos que haviam tornado suas inovações possíveis. Eles estavam compartilhando algo mais valioso do que qualquer invenção única. Estavam demonstrando uma nova forma de abordar desafios complexos através da sabedoria coletiva. Imagine Sarah se dirigindo a um grupo de curandeiros de comunidades distantes, explicando como seu conhecimento botânico havia sido aprimorado por meio da colaboração com os métodos de inovação de Maia e a expertise em sistemas naturais de Henrik. Sua audiência não estava apenas aprendendo sobre novas técnicas de cura. Eles estavam descobrindo como diferentes formas de conhecimento poderiam se fortalecer mutuamente quando reunidas com respeito e abertura. Thomas, enquanto isso, estava demonstrando suas inovações metalúrgicas para artesãos que haviam viajado grandes distâncias para observar suas técnicas. Mas sua lição mais importante não era sobre controle de temperatura ou composição de ligas. Era sobre como a expertise individual se tornava mais poderosa quando desenvolvida em colaboração com outros que traziam perspectivas e habilidades diferentes. A abordagem da comunidade para a inovação revolucionária tornou-se lendária em sua região. Outros assentamentos começaram a adotar seus métodos colaborativos, criando uma rede de comunidades que compartilhavam não apenas inovações técnicas, mas inovações sociais que tornavam a resolução coletiva de problemas mais eficaz. Conforme as estações passavam e seus sucessos colaborativos se multiplicavam, algo ainda mais profundo começou a emergir. Essas não eram apenas conquistas práticas. Eram demonstrações do potencial humano que nunca havia sido totalmente realizado antes. Eles estavam mostrando que quando as pessoas escolhiam cooperação em vez de competição, quando honravam diferentes formas de sabedoria, quando abordavam desafios com curiosidade em vez de medo, praticamente não havia limite para o que poderiam realizar juntos. Suas vitórias estavam ecoando ao longo do tempo, criando ondas que influenciariam o desenvolvimento humano por gerações futuras. Eles haviam descoberto algo fundamental sobre as condições que permitem aos seres humanos prosperarem. Não apenas como indivíduos, mas como colaboradores conscientes na criação do tipo de mundo em que queriam viver. Esses momentos revolucionários haviam criado algo que duraria mais que qualquer conquista individual. Eles haviam estabelecido um legado de cooperação humana que inspiraria inúmeras gerações futuras a alcançarem possibilidades que de outra forma teriam permanecido inimagináveis. Mas a parte mais notável de sua história ainda está por vir. Imagine, se puder, um momento 50 anos após as primeiras inovações revolucionárias de Maia, quando uma jovem mulher chamada Helena, neta da aldeia, mas herdeira de algo muito maior, fica na borda do que se tornou um centro próspero de aprendizado e inovação. Imagine-se ao lado dela, testemunhando a transformação notável. A aldeia única cresceu e se tornou uma rede de comunidades que abrange a região, conectadas não por conquista ou domínio, mas por compromisso compartilhado com os princípios colaborativos que a geração de Maia havia descoberto. Helena carrega em seu sangue, literalmente, o legado genético daqueles antigos sobreviventes que haviam enfrentado a hora mais sombria da humanidade e se recusaram a se render. Mas ela também carrega algo mais. O legado cultural de comunidades que haviam aprendido a transformar desafio em oportunidade, conflito em colaboração, sabedoria individual em avanço coletivo. Imagine-a caminhando pelos centros de inovação que haviam crescido da humilde oficina de Maia. Aqui, artesãos de comunidades distantes trabalham ao lado de inovadores locais, compartilhando técnicas e desenvolvendo novas abordagens que nenhum deles poderia ter concebido sozinho. Ali, especialistas agrícolas colaboram com experts em gestão hídrica e curandeiros botânicos para desenvolver sistemas de cultivo que funcionam em harmonia com ciclos naturais, ao invés de lutar contra eles. Mas talvez o mais notável é que Helena vê evidências por toda parte de como essas inovações colaborativas transformaram não apenas a tecnologia, mas a própria consciência humana. As crianças crescendo neste ambiente não pensam em termos de competição individual ou conflitos de soma zero. Elas instintivamente procuram maneiras de combinar diferentes perspectivas, de encontrar soluções que beneficiem todos os envolvidos, de abordar problemas com curiosidade e colaboração ao invés de medo e dominação. Imagine Helena pausando em um memorial que honra não apenas Maia e os outros inovadores originais, mas o espírito colaborativo que eles haviam incorporado. A inscrição traz não apenas seus nomes, mas os princípios pelos quais viveram.
A inovação serve ao todo. A sabedoria cresce através do compartilhamento. O avanço vem de unir o que foi mantido separado. A evidência genética é clara. Helena e sua geração carregam o DNA daqueles antigos sobreviventes do gargalo. As 2.000 almas que de alguma forma perseveraram através do momento mais precário da humanidade. Mas eles também carregam algo igualmente precioso. O DNA cultural de comunidades que haviam aprendido a fazer da inovação revolucionária um modo de vida, uma expressão natural do potencial humano trabalhando em harmonia. Considere as implicações profundas desta herança. As inovações que começaram com o sistema de purificação de água de Maia haviam evoluído para abordagens abrangentes de vida sustentável que se espalharam pelo mundo conhecido. Mas mais que isso, os métodos colaborativos que haviam tornado essas inovações possíveis tornaram-se a fundação para formas de organização humana que honravam tanto a criatividade individual quanto o bem-estar coletivo. Imagine os filhos de Helena aprendendo não apenas habilidades técnicas, mas a inteligência social e emocional que tornava o avanço colaborativo possível. Eles estavam sendo ensinados a ouvir com curiosidade genuína, a compartilhar suas descobertas com entusiasmo generoso, a abordar diferenças como oportunidades de aprendizado ao invés de ameaças a serem defendidas. O legado não estava apenas nas tecnologias notáveis que melhoraram a vida de incontáveis comunidades. Nem sequer estava principalmente nas inovações agrícolas, de gestão de água e de artesanato que se espalharam pela região e além. O verdadeiro legado estava na demonstração de que os seres humanos, quando organizados em torno de princípios de colaboração em vez de competição, eram capazes de criar soluções para desafios que anteriormente pareciam impossíveis. Imagine Helena de pé no centro do memorial, cercada por representantes de dezenas de comunidades que adotaram os métodos de inovação colaborativa desenvolvidos pela geração de Maia. Eles não se reuniram para reverenciar o passado, mas para se comprometer a levar adiante os princípios que tornaram possível conquistas tão extraordinárias. Enquanto Helena fala à multidão reunida, suas palavras carregam a autoridade de alguém que viu esses princípios funcionarem ao longo de gerações, através de comunidades, diante de toda a gama de desafios humanos. Somos filhos de sobreviventes, ela diz, sua voz ecoando claramente por toda a Assembleia. Mas também somos filhos de inovadores. Herdamos não apenas a determinação de sobreviver, mas a sabedoria para prosperar. Ela faz uma pausa, olhando para rostos que representam não apenas sua própria comunidade, mas as dezenas de assentamentos que foram influenciados pelas descobertas colaborativas das gerações anteriores. Nossos ancestrais nos deram o dom da vida, mas Maia e seus colaboradores nos deram algo igualmente precioso: o conhecimento de que seres humanos trabalhando juntos podem resolver qualquer desafio, podem superar qualquer obstáculo, podem criar qualquer futuro que ousem imaginar. Imagine o momento em que Helena revela o novo projeto que definirá a contribuição de sua geração para este legado de inovação colaborativa. Não é uma única conquista técnica, mas algo mais ambicioso. Um sistema educacional abrangente que garantirá que esses princípios colaborativos se espalhem para cada assentamento humano que puderem alcançar. O projeto representa tudo o que eles aprenderam sobre como desenvolver o potencial humano através da sabedoria coletiva. As crianças aprenderão habilidades técnicas, mas também aprenderão as capacidades emocionais e sociais que tornam a colaboração possível. Elas estudarão conquistas individuais, mas também praticarão as dinâmicas de grupo que transformam insights individuais em descobertas coletivas. Enquanto você descansa no conforto suave de sua cama moderna, imagine-se como parte deste legado. As inovações colaborativas que começaram com o sistema de purificação de água de Maia evoluíram e se espalharam através dos séculos, contribuindo para a fundação de tudo o que conquistamos como espécie. Os princípios de cooperação, curiosidade e resolução coletiva de problemas que eles descobriram continuam a influenciar o desenvolvimento humano hoje. Mas mais importante, carregue consigo o reconhecimento de que este legado não é apenas algo para admirar à distância. Você faz parte dele. Em seu DNA, você carrega a herança genética daqueles sobreviventes antigos que se recusaram a desistir da esperança. Em sua vida diária, você tem incontáveis oportunidades de honrar os princípios colaborativos que Maia e seus parceiros descobriram. Toda vez que você escolhe cooperação em vez de competição, todo momento em que compartilha seu conhecimento com entusiasmo generoso, toda instância em que aborda um desafio com curiosidade em vez de medo, você está participando deste legado antigo de descoberta humana e inovação colaborativa. O legado que eles deixaram não está apenas nas tecnologias que desenvolveram ou nas comunidades que construíram.
Seu verdadeiro presente para nós é a demonstração de que seres humanos, trabalhando juntos com respeito e criatividade, são capazes de criar soluções para desafios que parecem impossíveis quando enfrentados sozinhos. Durma em paz, sabendo que você faz parte desta herança notável e que sua história de descoberta colaborativa continua em cada escolha que você faz para trabalhar com outros em vez de contra eles. Em cada momento em que escolhe esperança em vez de medo, inovação em vez de estagnação e sabedoria coletiva em vez de limitação individual. E assim chegamos à verdade notável que nos propusemos a descobrir juntos. Você agora possui algo extraordinário. A história completa do mais surpreendente conto de sobrevivência da humanidade. Desde o gargalo genético que quase acabou com nossa espécie, até as inovações colaborativas que transformaram sobreviventes dispersos em civilizações prósperas. Quando começamos esta jornada, prometi compartilhar com você a evidência genética que revela o capítulo mais crucial da humanidade. Você viu como a pesquisa de DNA de ponta descobriu aqueles 70,0 anos críticos atrás, quando nossa espécie inteira se equilibrou na beira da extinção. Você testemunhou como aqueles notáveis 2,0 sobreviventes carregavam dentro de seus genes não apenas o plano para a sobrevivência física, mas a capacidade para as próprias qualidades que nos definem hoje. Resistência, criatividade e a vontade inquebrantável de perseverar. Mas mais do que isso, você descobriu como seu legado se estende muito além da curiosidade histórica. Imagine os fios invisíveis agora conectando sua sabedoria antiga à sua vida diária. Os princípios que eles descobriram sobre inovação colaborativa, as tecnologias sociais que desenvolveram para trabalhar através de conflitos, a demonstração de que o potencial humano se multiplica em vez de dividir quando compartilhado. Esses insights oferecem orientação profunda para os desafios que enfrentamos em nosso próprio mundo moderno. Você aprendeu como Maya, Helena, Henrik, Sarah e Thomas transformaram sabedoria individual em progresso coletivo. Você viu como seu espírito colaborativo tornou possíveis inovações que nenhuma pessoa sozinha poderia ter alcançado. Agora imagine-se levando essa sabedoria para sua própria vida diária, enfrentando os desafios que você encontra no trabalho, em sua comunidade, em seus relacionamentos, com o mesmo espírito que permitiu suas conquistas notáveis. A sabedoria prática que você adquiriu esta noite oferece benefícios imediatos para sua própria vida. Você aprendeu como respirar fundo algumas vezes a cada manhã, definindo uma intenção para como você quer se apresentar ao mundo. Conecta você à consciência plena que sustentou nossos ancestrais através de seus momentos mais difíceis. O ato simples de escrever 3 coisas pelas quais você é grato a cada noite cria seu próprio cantinho aconchegante de reflexão, honrando as mesmas práticas de gratidão que ajudaram comunidades antigas a encontrar luz durante invernos intermináveis. Você descobriu algo crucial sobre comunidade e conexão que aqueles ancestrais notáveis sabiam instintivamente. Eles entendiam que o isolamento nos enfraquece, enquanto relacionamentos autênticos nos fortalecem imensamente. Em tempos de dificuldade, eles não se isolavam na solidão e autossuficiência. Ao contrário, eles se aproximavam, pediam ajuda, ofereciam apoio a outros mesmo quando seus próprios recursos pareciam limitados. Uma sabedoria que fala diretamente ao nosso mundo moderno de conexão digital, mas isolamento emocional. Os aldeões medievais que se reuniam para compartilhar refeições e histórias, que trabalhavam juntos em projetos comuns, que celebravam e lamentavam como uma comunidade, eles nos mostram uma maneira diferente de ser humano em conjunto. Eles nos lembram que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a porta de entrada para conexão genuína e apoio mútuo. Considere como você pode criar ou fortalecer esses tipos de conexões autênticas em sua própria vida. Não requer gestos grandiosos ou mudanças dramáticas. Talvez seja simplesmente fazer contato visual e realmente escutar quando alguém fala com você. Talvez seja entrar em contato para verificar como está um vizinho ou amigo, oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Esses pequenos atos de conexão criam ondas de cura que se estendem muito além do que podemos ver. As pessoas em nossas histórias também descobriram algo belo sobre encontrar propósito e significado no meio da dificuldade. Elas aprenderam que significado não é algo que temos que procurar em lugares distantes ou circunstâncias extraordinárias. Em vez disso, ele emerge naturalmente quando alinhamos nossas ações diárias com nossos valores mais profundos, quando contribuímos com algo positivo para o mundo ao nosso redor, por menor que possa parecer. Um padeiro medieval que garantia que o pão estivesse disponível para sua comunidade não estava apenas ganhando a vida. Ele estava participando de algo sagrado, a prática humana antiga de nutrir uns aos outros.
Uma curandeira da aldeia que se sentava com os doentes não estava apenas praticando medicina, ela estava incorporando compaixão e esperança. Eles encontraram significado no ato comum de aparecer para a vida com presença e cuidado. Você pode descobrir esse mesmo senso de propósito em sua vida moderna. Pode ser encontrado na maneira como você trata um colega de trabalho em dificuldades com gentileza, na atenção que você dá ao seu trabalho diário, no amor que você derrama ao cuidar de sua família ou amigos. Propósito não é reservado para os famosos ou poderosos. Está disponível para qualquer um que escolha viver com intenção e coração. Enquanto nos aproximamos da conclusão pacífica de nossa jornada através do tempo, você pode sentir a satisfação profunda de uma promessa cumprida. Você veio buscando a história da sobrevivência mais surpreendente da humanidade e recebeu algo ainda maior. Você descobriu não apenas como sobrevivemos, mas como aprendemos a prosperar através da colaboração, inovação e os laços inquebráveis da comunidade. Imagine-se carregando esses presentes antigos de sabedoria para sua própria vida. Sinta a confiança firme que vem de saber que você possui ferramentas e práticas que sustentaram nossa espécie, através de sua hora mais sombria, e podem sustentá-lo através de qualquer desafio. Visualize-se se movendo através de seus dias com a força gentil daqueles que enfrentaram incerteza antes de você e encontraram maneiras de florescer. Os tesouros que descobrimos juntos não são apenas ideias inspiradoras para admirar à distância. São presentes práticos que você pode desembrulhar e usar imediatamente. A sabedoria de trabalhar com ritmos naturais, em vez de contra eles. O poder de práticas pequenas e consistentes. A força que vem da comunidade genuína e conexão. O significado que emerge quando alinhamos nossas ações com nossos valores mais profundos. E enquanto você se acomoda na conclusão pacífica de nosso tempo juntos, permita-se sentir a satisfação profunda de saber que você está conectado a uma longa linhagem de seres humanos sábios e resilientes que encontraram maneiras de criar luz em tempos sombrios, esperança em circunstâncias difíceis e beleza no meio do caos. Descanse agora no conforto dessa sabedoria antiga, sabendo que ela vive dentro de você, pronta para guiar e apoiar você através de todas as estações de sua vida. E então, querido ouvinte, enquanto chegamos aos momentos finais de nossa jornada através do tempo, imagine-se gentilmente se acomodando neste momento de conexão profunda com toda a história humana. Permita-se afundar mais profundamente no conforto de sua cama, sabendo que cada história que compartilhamos esta noite tem construído em direção a este momento de paz perfeita. Imagine, se quiser, que você está na fronteira de todas essas épocas que exploramos juntos, observando enquanto cada fio da história se tece em uma bela tapeçaria da experiência humana. As civilizações antigas que visitamos, as aldeias medievais onde nos aquecemos junto a lareiras tremeluzentes, as oficinas renascentistas repletas do aroma de tinta fresca e possibilidade, os assentamentos coloniais onde comunidades se reuniam ao redor de mesas compartilhadas, as cidades industriais onde o progresso marchava adiante com determinação, e todo o caminho até nosso mundo moderno, onde a inovação continua a moldar o amanhã. Cada era que exploramos esta noite enfrentou seus próprios desafios únicos, seu próprio inverno de dificuldades, seus próprios momentos quando a sobrevivência parecia incerta. No entanto, em cada época, em cada período da história que visitamos, havia algo que permanecia constante, algo que nunca vacilava mesmo nos tempos mais sombrios. O espírito humano inquebrantável, a capacidade de resistir. A forma como as pessoas encontravam aconchego na presença umas das outras, esperança na promessa da primavera e força no simples ato de continuar. Imagine-se agora como um guardião de todas essas histórias, um guardião desses momentos pacíficos que compartilhamos. Você testemunhou a coragem dos construtores antigos que ergueram templos que ainda permanecem hoje. Você sentiu o calor das lareiras medievais onde famílias se reuniam durante longas noites de inverno. Você respirou o ar dos estúdios renascentistas onde sonhos tomaram forma em mármore e tinta. Você caminhou por jardins coloniais onde comunidades plantaram sementes para futuros que nunca veriam. Você ficou nas oficinas da Revolução Industrial onde a engenhosidade humana transformou o mundo. E você experimentou as mudanças rápidas da nossa era moderna, onde cada novo dia traz possibilidades frescas. Enquanto você descansa aqui em sua cama confortável, cercado pela escuridão gentil da noite, você pode sentir o peso de toda essa história se estabelecendo ao seu redor, como o cobertor mais suave. Não o fardo do tempo, mas o conforto da continuidade. O conhecimento de que você é parte de uma cadeia ininterrupta de experiência humana, que se estende de volta ao início da civilização e adiante para um futuro cheio de potencial infinito.
A respiração que você faz agora conecta você aos primeiros humanos que olharam para as estrelas e se perguntaram sobre seu lugar no universo. As batidas do seu coração ecoam os ritmos de incontáveis gerações que enfrentaram desafios com coragem, que criaram beleza do caos, que escolheram amor sobre medo, esperança sobre desespero. Você carrega dentro de si os sonhos de ancestrais que ousaram imaginar mundos melhores, e a responsabilidade de passar esses sonhos adiante para gerações ainda por vir. Imagine o fio dourado que conecta você a Maya e suas inovações, ao Henrik e sua sabedoria sobre sistemas naturais, a Sarah e seu conhecimento de cura, ao Thomas e seu artesanato, a Helena e sua visão educacional, suas descobertas, suas colaborações, seus avanços na compreensão de como os seres humanos podem trabalhar juntos para resolver qualquer desafio. Tudo isso vive no mundo que eles ajudaram a criar, o mundo que você habita hoje. Enquanto o sono começa a reclamá-lo, permita-se sentir a gratidão profunda que vem de reconhecer seu lugar nesta grande história de resistência e criatividade humana. Você não é apenas um observador da história, você é sua continuação viva. Em suas escolhas diárias, seus atos de bondade, seus momentos de coragem, seus esforços para se conectar com outros e contribuir com algo positivo para o mundo, você está escrevendo o próximo capítulo desta notável história humana. As inovações em colaboração que começaram com a comunidade da Maya continuam a se propagar através do tempo, aparecendo em cada local de trabalho onde as pessoas escolhem cooperação sobre competição, em cada vizinhança onde estranhos se tornam amigos, em cada família onde diferentes gerações compartilham sua sabedoria umas com as outras. O legado daqueles sobreviventes antigos do gargalo que se recusaram a desistir da esperança vive em cada momento quando você escolhe persistir através da dificuldade, ajudar outros em necessidade, acreditar que o amanhã pode ser melhor que hoje. Descanse agora, querido ouvinte, na paz perfeita que vem de saber que você é abraçado por algo maior que você mesmo. O abraço vasto e amoroso da comunidade humana, que abrange todo o tempo e espaço. Sinta-se afundando mais profundamente no conforto, cercado pela presença calorosa de todos aqueles que vieram antes de você, e a promessa brilhante de todos aqueles que virão depois. Sua respiração está diminuindo, tornando-se mais profunda, mais pacífica. Seu corpo está liberando as tensões do dia, se acomodando no relaxamento profundo que vem de saber que você está exatamente onde pertence. Sua mente está se tornando quieta, preenchida não com preocupação ou planos, mas com a satisfação gentil de uma jornada bem viajada e histórias bem contadas. Enquanto você deriva para o sono, carregue consigo o calor daquelas lareiras antigas, onde comunidades se reuniam para compartilhar sua sabedoria. Sinta a força daquelas inovações colaborativas que transformaram insights individuais em avanços coletivos. Lembre-se da beleza daqueles momentos quando a criatividade humana floresceu apesar de cada desafio, quando o amor triunfou sobre o medo, quando a esperança abriu portas para possibilidades que nunca existiram antes. Durma profundamente, sabendo que você é parte deste magnífico contínuo da experiência humana. Sonhe docemente, cercado pela presença amorosa de todos aqueles inovadores ancestrais que descobriram que os maiores avanços vêm não da competição, mas da colaboração. Descanse pacificamente, confiante de que seu legado de sabedoria e resistência vive em você, pronto para guiar e inspirar você através de todas as aventuras que aguardam. Boa noite, querido viajante através do tempo. Que seus sonhos sejam preenchidos com o conforto gentil da sabedoria antiga e a promessa brilhante das possibilidades de amanhã. Agora você faz parte deste magnífico contínuo da experiência humana, carregando em si tanto o legado genético daqueles antigos sobreviventes, quanto a sabedoria da inovação colaborativa que transformou famílias espalhadas em civilizações prósperas. Em suas escolhas diárias, seus atos de bondade, seus momentos de coragem, você escreve o próximo capítulo desta notável história humana. Se esta jornada pela mais extraordinária história de sobrevivência da humanidade trouxe paz e admiração a você, se gostaria de continuar explorando as notáveis histórias de resistência humana e sabedoria atemporal que nos conectam a todos, convido você a se juntar à nossa crescente comunidade de companheiros viajantes pelo tempo. Juntos, descobriremos mais tesouros escondidos dos momentos mais inspiradores da história. Durma bem, querido viajante, sabendo que carrega o espírito inabalável dos maiores sobreviventes da humanidade. Tenha sonhos doces, repletos do conforto da sabedoria ancestral e da promessa brilhante das possibilidades do amanhã.